Para começar o episódio, voltamos no final do anterior com a Riko recebendo a mensagem de que a Kuroi foi sequestrada. O que de cara já traz aquela fraquejada de roteiro. Porque o que acontece? A Kuroi estava com o Suguru, porém, a empregada fica preocupada com a Riko, compreensivo. Apesar de achar muito pouco tempo de tela para o relacionamento das duas. De qualquer forma, Kuroi fica preocupado e pede para o Suguru ir ajudar o Satoru, vai que um imprevisto acontece. E até aí, estava tudo indo muito bem. Mas, tem um problema aqui. É estabelecido que os dois, Suguru e Satoru são os mais fortes, e eles se comportam assim desde que apareceram no episódio 25. Assim sendo, o Suguru ficar preocupado com o Satoru, pra mim, não faz sentido. Já começa aí a loucura, o Suguru de fato leva a preocupação da Kuroi a sério. E beleza, entendo que tem uma questão de tempo, talvez a autora não tenha tido tempo suficiente para trabalhar o arco e por isso as coisas parecem corridas. Acho que retirei do último vídeo, mas minha expectativa era ver muitas batalhas, muitos mestres de maldições atacando Suguru, Satoru e até mesmo a escola de Tóquio. No final, os mestres de maldições se resumem ao cara da sacola de papel e o velho. E o Toji não colocou mixaria na recompensa em... Acabei de pensar que esse arco tem outro problema, o Satoru Gojo é famoso no mundo da feitiçaria, então, a partir do momento que a notícia circulasse, o pessoal iria desistir de caçar a Riko para não ter que enfrentar o garoto dos 6 olhos da família Gojo. Então o plano do Toji é loucura. E acabei de pensar, a falta de mestres de maldições atacando a dupla seja justificada pelo fato do Satoru ser famoso entre os mercenários e assassinos de aluguel. É loucura por cima de loucura, mas enfim, para fechar o primeiro problema, Suguru poderia simplesmente chamar um espírito e voar até o Satoru, mas a mão invisível força o camarada a ir correndo sozinho. Um absurdo que permitiu a Kuroi ser sequestrada. Bom, depois que a situação é explicada, a dupla tem a ideia de levar a Riko para a escola, enquanto o Satoru vai atrás de salvar a empregada, mas a Riko chora e basicamente implora para ir junto. E apesar da ameaça do Satoru de abandonar a Riko, caso ela prejudique a missão, é só terror de cueca. Afinal de contas, eles são os mais fortes. Então, na cena seguinte, está todo mundo na praia, no outro lado do país. O bom e velho episódio da praia surge. Enquanto Satoru e a Riko se divertem na praia, Suguru e Kuroi agem como os pais e observam da areia. Enquanto isso, a Kuroi comenta como se sente mal pelo sequestro e demonstra dúvida se de fato, ela dormiu no ponto e foi capturada por se distrair. Ela não está certa disso, mas o Suguru pede para não pensar muito nisso. Kuroi ainda demonstra preocupação pelo local em questão, os sequestradores levaram ela para muito longe. Ela imagina que querem atrasar eles, talvez derrubar o avião. Mas Suguru garante que o avião na vinda estava seguro. Além do Satoru ter passado um pente fino, ele usou um de seus espíritos, o mais foda entre eles, para ser o segurança. E essa é a última vez que ele usa um espírito de alto nível para ajudar na segurança. E, além disso, Suguru comenta que se quisessem atrasar mesmo, teriam levado a Kuroi para um lugar sem sinal de telefone e internet. Mas a empregada é pessimista e já imagina que possam destruir o aeroporto. Já que não precisam eliminar a Riko, basta impedir que ela chegue durante a próxima lua cheia. Até meio segundo atrás, não tinha nada disso, agora a assimilação só pode acontecer durante a lua cheia. Além disso, tem que acontecer assim que o feitiço do Tengen comece a reescrever o corpo dele, né? Mesmo que ninguém tenha dito isso, o Tengen não pode fazer a assimilação com antecedência. Vou até ajudar e colocar mais regras, porque essas são fáceis demais. Vamos por mais, a garota tem que ser virgem, tem que ter olhos azuis, ser órfão, não ter nenhum poder, tem que ser capaz de ver espíritos, tem que ser entre os 15 e 17 anos, aí vem, a assimilação tem que ser feita numa noite de lua cheia. Me parece uma lista boa. Bom, voltando, Suguru diz que a destruição do aeroporto é possível, mas para isso, Suguru revela que tem reforço. Então surgem eles, Nanami e o Haibara. Alguém lembra do Haibara na primeira temporada? Exatamente. E, além disso, o Nanami é tipo eu, odeia fazer algo fora da rotina, já o Haibara está muito feliz em ser útil. Com isso dito, voltamos para a praia onde o Suguru age como responsável e avisa que o dia de praia acabou, é hora de dizer tchau. O que deixa a Riko deprimida. Satoru percebe e toma uma decisão ousada. Ele pergunta por que a pressa e decide esticar o final de semana para a alegria da Riko. Aqui, ele já estava postando no Twitter, #diga não à assimilação de forma absurda. Dito isso, o Suguru aceita, mas ele se preocupa, desde a escola da Riko que o Satoru está ligado no 220. E manter os olhos ligados 24/48 é muito cansativo. Lembrando que segundo fontes que não sei onde recuperar, os olhos do Satoru funcionam mesmo que ele não ative o feitiço dos 6 olhos. Então, o simples fato de olhar normalmente já é desgastante e manter o feitiço ativo só multiplica o desgaste. Então o Suguru chega perto para conversar com o Satoru, gerando a imagem que deve ter feito muita gente salivar por aí, mas gostaria de apontar outra coisa.
Porque o Suguru não está usando os seus espíritos para ajudar no monitoramento da região. Ou o Suguru até está fazendo isso e só não é mostrado, o que acho difícil. Bom, depois da decisão tomada, foi só lazer, até porque, por que não, certo? Depois de anos vivendo uma vida fechada onde só podia ir de casa pra escola e da escola pra casa, uma semaninha como herdeira de rolê turistando num lugar lindo assim, qualquer um iria repensar a questão da assimilação. Mas, a alegria de pobre não deveria, porém, dura pouco. A vida de herdeira acaba e o grupo finalmente volta pra escola. Não entendo por que teve outro salto de tempo, mas tudo bem. Inclusive, por coincidência ou não, a mão invisível que o diga, o grupo chega na escola no momento que a recompensa pela cabeça da Riku cai. E esse nem é o maior absurdo do episódio. Olha isso, o Suguru está de frente para o Satoru, mas como ele não pode ver o que vai acontecer, a mão invisível faz ele fechar os olhos. É ou não é, absurdo? Fico indignado sempre que lembro disso. A verdade é que seria impossível para o Suguru ver, seria impossível para qualquer um ver o Toji chegando e apunhalando o Satoru pelas costas, sinalizando o início da tragédia. Na sequência, temos uma pequena lembrança do Toji, já que, anos atrás, Toji se sentiu curioso e decidiu visitar o jovem Satoru Gojo, na época que ele tinha despertado o ilimitado e os 6 olhos. Satoru aos 7 anos, acho eu, já era o ápice da feitiçaria moderna. Então o Toji foi espiar para ver qual era a do moleque. O que foi uma experiência traumática para ele. Toji não possui energia amaldiçoada, então quando fora da linha de visão de xamãs, ele fica entre aspas, invisível. Então ele só fica parado observando o Satoru pelas costas, até que o pivete sente e vira. O Toji sentiu uma pontada na bunda assim que foi percebido. Fora isso, as vestimentas dão a impressão de antigo pra cena, mas antigo do que realmente é, já imaginei o Japão feudal. Bom, voltando, o mais importante desse encontro, é que ela justifica as ações do Toji. Ele sabia que seria derrotado se tentasse enfrentar o Satoru em 100% de suas capacidades. Então cansar o garoto era o caminho para uma vitória, claro que, mesmo enfraquecido, ir com tudo pra cima seria loucura. Por isso ele chega no sapatinho e passa a lambida por trás. Ainda assim, a intenção era vencer em um único golpe, infelizmente isso não funciona. Satoru sobrevive e pede que o Suguru leve a Riku até o Tengen. O que não faz muito sentido com o futuro do próprio episódio, mas é pra gerar a quebra de expectativa. Bom, Suguru e as meninas saem e o Satoru vai pra porrada. De cara ele já nota que o amigo não possui energia amaldiçoada e fica fascinado com o poder do físico do cara. Toji também troca de arma, primeiro ele pega uma espada mais larga para lidar com o verme que o Suguru jogou nele, depois ele pega uma menor. A lâmina tem a forma de um J, por que será? E também possui um anel no cabo, um anel como tem em chaveiros. Com essa faca, Toji dá início aos trabalhos, primeiro ele tenta vencer na velocidade, mas falha miseravelmente. Quando ser rápido não é o suficiente, Toji apela para a cobertura. Satoru percebe e mostra que desde cedo, sempre que pode, destrói um pouco da escola. Satoru faz uma terraplanagem retirando qualquer prédio que o Toji pudesse usar como cobertura. Ele só não esperava que o Toji possuísse sua própria cobertura. Mas, a parte que mais me impressiona é o Toji ser capaz de controlar os pequeninos. Ele solta milhares no meio da mata, mas todos voam na direção do Satoru. Será que quando perfurou o Satoru, ele usou algum tipo de feromônio que atrai os pequeninos? Enfim, o Satoru acaba cercado. Ele toma duas decisões muito rápido. Primeiro ele pensou em usar o azul, mas então, ele imaginou que era tudo uma distração e a Riku estava em perigo. Aí já era, o filme acabou pra você, a faca não é de festim e aqui não tem dublê. Satoru se vira pra correr e o Toji surge como um fantasma, ele ataca com a faca estranha e Satoru tenta bloquear, infelizmente, a faca simplesmente perfura pela barreira e acerta a garganta do branquelo. Depois disso o Toji aplica várias perfurações com a faca esquisita e finaliza com uma faca normal, a perfurando na cabeça do Satoru. Um massacre nunca antes visto. Para finalizar, Toji revela o nome do recurso que ele usou, a lança celestial invertida que possui o poder de forçar a desativação de qualquer feitiço. A arma que foi abençoada pelo roteiro. A mão invisível tem o poder e não tem medo de usar. Bom, enquanto o Satoru vai de estatística, Suguru e as meninas só caminham em direção de Tengen. Numa velocidade, que se o Toji vai plantando bananeira, ele ainda chegaria a tempo. Mas tudo bem, de qualquer forma, temos a despedida da Riku e Kuroi. Um abraço forte que diz adeus, mas no fundo queria dizer não vá. Confesso que me emociono, mas porque sou fraco pra isso, me emociono fácil. Porque pra ser sincero, faltou tempo de tela pra desenvolver esse amor entre as duas. Mas, a despedida acontece e o Suguru leva a Riku até a boquinha da garrafa, mas depois de explicar o que a Riku teria que fazer pra chegar no Tengen, Suguru revela o que decidiu com o Satoru. Os dois decidiram que se a Riku não quiser passar pela assimilação, eles vão ajudar ela.
Não importa as consequências, porque eles são fortes. E a partir do momento que a Rico quis ir para a escola dela, no lugar de ir se encontrar com Tengen, estava muito óbvio que ela não queria passar pela assimilação. Inclusive, essa conversa poderia ter acontecido antes, mas enfim. Como era esperado, Rico decidiu viver. Infelizmente, Satoru perdeu e, para o Suguru, o Toji é invisível. E por causa disso, se sentindo livre e com um sorriso no rosto, a Amanai Rico é assassinada pelo Toji, a sangue frio e sem chance de defesa. Você chegou até aqui. É nóis. Forte abraço e até a próxima.